Meus cumprimentos a todos. Depois de um período meio longo, sem gravar vídeos, estou aqui de volta para conversar com vocês. Vamos falar hoje sobre um assunto que eu reputo de grande importância dentro da área jurídica, para os operadores de direito e até para as pessoas que não são da área, mas que porventura se deparam com um certo problema ou uma certa dificuldade de compreensão. Nós vamos falar sobre prescrição, decadência e preclusão. O que são esses três institutos de direito? Bom, a prescrição, segundo o artigo 189 do Código Civil, o Código Civil está aqui, e lembrando que eu vou falar sobre a ótica civilista. O que diz o artigo 189? Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Evidentemente que eu não vou aqui ficar lendo prazo para vocês, porque está lá no artigo 205 e 206, e não é esse o objetivo de um vídeo, que tem que ser um tanto quanto objetivo. O que importa dizer é que a prescrição, portanto, ela é a extinção da pretensão. Que é a pretensão? Ela surge, surge quando o direito é violado, ou seja, o interesse ou o direito de ação surge quando o direito daquela pessoa é violado, tá certo? Nesse sentido, é fundamental para a gente entender essa explicação. Bom, quando um direito é violado, nasce a pretensão e, com isso, o direito de ingressar em juízo. Muito bem. Mas também com ela começa a iniciar o prazo prescricional, né? Ou seja, inicia o prazo prescricional que, atingido o seu limite, torna extinta a pretensão, ou seja, o direito de ação. Como já foi dito, o direito de se buscar assegurar em juízo a violação daquele direito ou daquele pretenso direito. Na verdade, a prescrição ela não extingue o direito, não é? O que ela faz é extinguir a garantia ou o direito de exigi-lo, né? Você não pode mais ir a juízo e falar, olha, foi descumprido um direito e eu quero o cumprimento, eu quero que isso seja resolvido dessa maneira, porque eu estou com meu direito violado. Bom, então o que acontece na verdade? Vamos falar primeiro sobre o que é obrigação natural. Obrigação natural, isso dentro da ótica da prescrição ainda, para tratar disso, é aquela que não pode ser exigida em juízo, não é? Mas que, uma vez cumprida, assegura ao credor o direito de retenção a título de pagamento. Tá certo? O que é isso? Por exemplo, eu tenho uma obrigação, eu tenho um crédito de uma obrigação natural com relação a outra pessoa. Eu não posso cobrar dessa pessoa em juízo, eu não posso exigir dessa pessoa. Mas se essa pessoa, porventura, de alguma maneira, não é? Se essa pessoa, porventura, de alguma maneira, ela vem até mim e exige o cumprimento se eu exijo o cumprimento dessa obrigação, assim, de forma dialogo com a pessoa, olha, você tem que cumprir, etc e tal, e essa pessoa vem e cumpre, e depois ela se dá conta de que eu não poderia exigir em juízo, e ela quiser a devolução, ela não terá esse direito, porque a obrigação natural é reconhecida. Então, pode-se dizer que a prescrição converte a obrigação jurídica em obrigação natural. Por quê? Porque quando ocorre a prescrição, quando ela ocorre, você não pode mais exigir em juízo, você não pode ir perante a justiça ou judiciário pedir para que aquilo seja cumprido. Porém, se a pessoa espontaneamente cumpre aquela obrigação, ela não poderá exigir a restituição, não é? É o que diz o artigo 882
do Código Civil, que eu pretendo, onde é que está o artigo? Está aqui o artigo 882, que diz o seguinte: não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Então, portanto, ele não poderá exigir a restituição. É o que ocorre no caso da prescrição. Então, atento a isso, porque se ocorrer a prescrição, que é isso, quer dizer, o decurso do prazo, a perda do direito de entrar em juízo, isso não implica propriamente na perda do direito em si, né? Então, podemos dizer que a obrigação natural é aquela que é judicialmente inexigível, né? E ocorrida a prescrição, ela se torna juridicamente inexigível, é por isso que os autores entendem que, nesse caso, a prescrição tem o condão, né, o poder, né, de transformar a obrigação jurídica, em obrigação natural. Bom, antes que alguém venha falar comigo depois que eu não falei, eu vou dizer uma coisa. Duas coisas, aliás. Primeiro, quais são consideradas obrigações naturais? Apostas, dívidas de jogo, né? São esse tipo de obrigações. E aquelas que foram alcançadas pela prescrição, né? E aí alguém vai me perguntar, mas o que é obrigação para o direito? Uma obrigação é uma relação jurídica entre credor e devedor, no qual o segundo, ou seja, o devedor, possui um dever de dar, fazer ou não fazer algo em favor do primeiro, né? E o conceito de obrigação natural é um pouco diferente, porque a obrigação natural é um vínculo subjetivo entre credor e devedor, pelo qual o segundo deve uma prestação ao primeiro, mas cuja prestação é inexigível juridicamente, né? Mas se ela for cumprida espontaneamente, não há que se falar em exigir a restituição daquele valor. Ou seja, a gente usa a expressão a repetição, né? Então, o principal efeito da prescrição é transformar a obrigação jurídica exigível judicialmente em obrigação natural. Se o credor pagar de forma espontânea, por exemplo, uma dívida de jogo ou uma dívida prescrita, ele não vai poder exigir em juízo, né? Tradicionalmente, como eu disse, a prescrição ela é um instituto de direito civil, né? Embora, evidentemente, não seja aplicado unicamente no direito privado. Mas, originalmente, assim o é. E nós estamos falando aqui hoje de direito privado, especificamente direito civil, e depois para tratarmos em outros vídeos sobre a implicação disso no direito comercial, empresarial ou mercantil, seja qual a nomenclatura que a pessoa prefira usar. E decadência. Decadência já é um instituto diferente, um instituto, né, que implica ocorrendo o prazo previsto em lei, pela inércia do titular, né, ocorre realmente a perda do direito em si, né? Ou seja, ocorrida a decadência, a pessoa não tem mais aquele direito, né? Então, enquanto a prescrição atinge o direito adjetivo, a decadência atinge o direito substantivo, ou seja, acarreta a perda do direito, não é? A decadência também é tratada aqui no Código Civil, né? No artigo 207, né? Que diz o seguinte: salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Deve o juiz de ofício conhecer a decadência quando estabelecida em lei. Então, veja bem, já na prescrição, nós temos uma determinada característica que nós não temos na decadência, que é a imposição de conhecimento de ofício, quando ela é prevista em lei, tá certo? E ocorrida, ela é muito mais gravosa porque ela aniquila o próprio direito, né? E veja bem,
você pode renunciar à prescrição até pelo ato, né, até por uma forma tácita de cumprir a obrigação, mas você não pode renunciar ao direito, evidentemente, e, portanto, não há ato que você pratique que torne válido novamente aquele direito que foi aniquilado pelo decurso do tempo. Então, nesse caso, se a pessoa cumpriu espontaneamente uma obrigação que tenha sido atingida pela decadência, ela pode, portanto, exigir a devolução do valor. Isso é importante, né? E isso, então, está previsto no artigo 209, 210, 211. A natureza, portanto, a decadência é de ordem pública, porque pode ser arguida de ofício, né? E esse direito não poderá mais ser evocado de maneira nenhuma. Então, eu espero ter esclarecido com relação a esses dois primeiros institutos, prescrição e decadência. Já a preclusão é um instituto de direito processual, né? E ele implica na perda do direito de manifestação ou da prática de algum ato no processo, seja do autor, seja do réu ou de terceiros, por ausência de realização no tempo oportuno. Então, por exemplo, você tinha que juntar um rol de testemunhas e não juntou no prazo, não poderá fazê-lo mais. Você teria que, por exemplo, requerer uma perícia, não requereu um depoimento pessoal e não requereu, passou o prazo. São exemplos que eu estou dando. Ou, em uma perícia, você teria que formular quesitos e não formulou, e depois do prazo não ocorreu mais, né? Preclusão, então ela não permite mais que aquele ato seja praticado extemporaneamente. Há 4 tipos de preclusão: temporal, lógica, consumativa e punitiva. Eu vou tentar explicar simplificadamente cada uma. A temporal ocorre, como é óbvio, como o próprio nome indica, pelo decurso do prazo, por inércia da parte que o deveria praticar. Ocorreu o prazo, a parte não praticou, acabou. A lógica é quando a parte pratica um ato que logicamente se opõe ao que ela pretendia fazer, né? Por exemplo, é designada a perícia. A parte indica assistente e apresenta quesitos sem qualquer ressalva. Ela indica, por exemplo, lá um assistente de perícia, apresenta quesitos, não fala nada, mas depois ele recorre da designação do ato, do ato que designou a perícia, alegando que ela era desnecessária. Ora, está precluso, porque preclusão lógica, porque se é desnecessário, ele, quando indicou assistente, ou apresentou quesitos para aquilo, ele obviamente demonstrou anuência com a perícia, então ocorreu uma preclusão lógica, e o seu recurso, a sua insurgência contra a perícia, ela carece de lógica em face das ações anteriores. A consumativa ocorre quando a parte pratica o ato dentro do tempo previsto, mas entende que deveria fazê-lo com acréscimo ou de outra forma, mas o ato já se consumou com a ação anterior, então não se pode mais praticar aquele ato. Então, por exemplo, uma contestação, o sujeito impugna determinadas alegações do autor, deixa de impugnar uma ou outra, protocola às vezes antes do prazo, né, bem antes do prazo, e depois que ele ingressa com a contestação, ele protocoliza a contestação, embora em tese ainda houvesse prazo, ele fala assim: poxa, eu tinha que ter falado aquilo, vou juntar tais e tais alegações. Então já não é mais possível, porque aquilo já passou, né? Já passou, porque ele já encerrou aqui, a sua contestação já está pronta, né? E ocorreu então a preclusão consumativa, ou seja, o ato foi dado como consumado, como se encontrava. Espero ter sido claro com relação a isso. E nós temos a preclusão punitiva, né, que é a sanção, é aquela que impossibilita a parte no processo de praticar um ato.
em razão de uma sanção que é aplicada no processo. Quando a pena é de confissão, por exemplo, né, é aplicada à parte que se recusa a depor ou de contestar, ela se recusa, né, e depois isso impede que ela pratique atos para demonstrar a irrealidade daquilo que foi apontado como verdadeiro para a sanção aplicada. Então imagina, o sujeito se recusa a depor em juízo, né, ele é pedido seu depoimento pessoal, ele se recusa a depor, e ao se recusar a depor, ele é aplicado a pena de confissão com relação aos fatos que seriam perguntados. Depois ele não poderá produzir prova, no sentido de demonstrar que aqueles fatos que ele antes teria sido inquirido são, na verdade, não são verdadeiros, porque a pena de confissão já foi aplicada. Então, isso é um caso de preclusão punitiva. É um instituto de direito processual que não se confunde com a prescrição e nem com a decadência. Eu espero ter sido claro bastante e aguardo, evidentemente, os comentários, outras dúvidas ou até mesmo pronto para um vídeo complementar, se assim que quiserem. Peço que deem like, comentem e compartilhem o vídeo com seus amigos para que a gente possa discutir mais questões jurídicas aqui. Então, um abraço e até a próxima.